Então, dando sequência aqui à nossa aula 4 de conhecimentos bancários. A gente vai estar trabalhando aí em cima de conhecimentos bancários, a parte teórica, na semana que vem, e também na disciplina de atendimento bancário. A gente já encerrou a teórica e vamos dar continuidade em atividades. Como o conteúdo de português ele é mais curto, eu vou começar a trabalhar o português com vocês após a Semana Santa, que avaliando aqui o que está proposto na prova, vai ficar mais fácil vocês entrarem com as duas disciplinas técnicas primeiro e a gente atrasar um pouquinho, né? Entrar com o português depois, porque é um português mais simplificado para concurso. Então, em continuidade aqui em conhecimentos bancários, como que eu vou identificar os meus clientes realizando aí a prevenção ao crime de lavagem de dinheiro? Toda instituição ela vai ter que ter um sistema para ela verificar e validar todo documento que o cliente leva. Então, todo documento que é apresentado, ele tem que ser analisado com muito cuidado por esse atendente para verificar se não é o documento fraudado. Então, periodicamente, existem diversos treinamentos para estar identificando as possíveis fraudes e também com relação à assinatura. Porque às vezes a pessoa vai conseguir fraudar a assinatura de outra pessoa também ali no momento do atendimento, que aí é um curso que se chama grafoscopia, que é também muito importante para estar prevenindo aí contra fraudes. Tanto instituições públicas quanto privadas devem trabalhar em cima nesse processo de identificação do cliente, com essa cautela para prevenir o crime de lavagem de dinheiro. Então, o CPF, o RG ou o CNPJ também, que às vezes pode ser empresas fantasmas, né? Eles vão ser ali devidamente identificados e confirmados junto aos órgãos competentes da sua existência de informações. Quanto da qualificação, você vai verificar o perfil do cliente com a relação do negócio. Então, quem é a pessoa física? Assalariada de onde? Mas ele está com esse saldo de 300 mil reais. Como que ele conseguiu compor esse capital? Qual que vai ser a identificação que é feita em cima da residência, sede da empresa, capacidade financeira do cliente? Se uma empresa ela é MEI e ela está atingindo lá quase 1 milhão em conta e em movimentação, por que ela está estourando? O negócio dela desenquadrou, né? É só mesmo uma questão fiscal? Ou ela está sem a nota fiscal que dá origem a esses depósitos, a essas transações que ela recebe por Pix ou TED? Só abrindo um parênteses aqui, por exemplo, a empresa está lá com quase 200 mil reais. Vamos supor que ela seja um MEI. Vamos imaginar o seguinte cenário. A empresa ela é um MEI e ela está com quase 200 mil reais lá depositado em conta. O MEI a gente sabe que ele tem um teto para ele movimentar. Até recentemente era 85 mil anual. Não sei como que está atualizado hoje. Mas vamos imaginar só esse cenário. Então ele está mais que o dobro em saldo em conta. O que cabe a fiscalização aí mediante a instituição financeira? Ela tem a informação de Pix que ele recebe, ela tem a informação da máquina de cartão. Então tudo isso são indícios do negócio. Agora, por que o governo tem exigido
na parte da contabilidade, ele solicita sempre o depósito toda vez que a pessoa recebe um PIX, seja no caso de empresas, seja emitida a nota fiscal. Para você receber um PIX é porque você fez alguma negociação. Então, a nota fiscal ela vai comprovar a origem do trâmite desse negócio. Então, por isso que pela nova legislação e pela parte contábil, a orientação é PIX com nota. O PIX ele acaba sendo assim mais rápido de fiscalização por esse cruzamento de dados, tá? O que pode acontecer? Essa empresa pode ser investigada e ela simplesmente está tendo um estouro ali, ela desenquadrou, o negócio aumentou de padrão e ela pode ter lá os 200 mil reais dela em conta, sem problema nenhum. Em contrapartida, como é um CNPJ, ele pode receber mais PIX. Então pode ser que algum grupo criminoso esteja utilizando aquele CNPJ para reunir o dinheiro de algum golpe. Então, por isso que a investigação por parte das instituições ela é muito importante. A validação dessas informações. O dinheiro também, além de lavagem de dinheiro, pode ser destinado para financiamento aí do terrorismo. Somente com a renovação de cadastros periódicos é que as instituições vão conseguir conferir se está tendo indício de crime ou financiamento de terrorismo. Aí entra também na investigação os familiares, os parentes, né? O colaborador também, porque muitas vezes pode ter o CNPJ e vinculado aí ser um sócio de uma empresa, ser um representante comercial, ser um funcionário, ser um fornecedor, ter ali várias formas de você estar envolvido aí na atividade criminosa. A classificação dos clientes. Como que vai ser feita? A partir do perfil do cliente e a natureza do negócio. Então a gente vai ter pessoa física assalariada, o aposentado, pessoa física comercial autônomo, pequena empresa, média empresa, um MEI. Sob identificação, qualificação e classificação dos clientes. Vai ser enquadrado aí administradores de clientes, pessoas jurídicas e representantes de clientes. Então a instituição vai ter todo esse acesso às informações e também para representantes de clientes. Como que seria essa pessoa? A pessoa jurídica, no caso, as empresas propriamente ditas, e os representantes de clientes entra também a questão dos procuradores. Se você às vezes não é sócio da empresa, mas você assina lá no contrato social como administrador. Qualificação do beneficiário final. É preciso analisar a participação societária, o que diz lá no contrato social e o que é feito na prática. O que acontece comumente? Você tem lá uma empresa, o Zé ele assina pela empresa que ele é o dono. Porém, na hora que você pega lá no banco, o Zé assina na conta
mas a gente vê que a Maria recebe depósitos recorrentes mensais da empresa do Zé. Qual a relação entre eles? Aí você consegue identificar pelo volume de transações, pelo volume das transferências, que ela é uma sócia, mas ela não é uma sócia no papel. O que é um outro gatilho também? Essa Maria, por exemplo, ela tem um holerite como se ela fosse funcionária para receber um salário mínimo. E na hora que tem as transferências da pessoa jurídica para a pessoa física dela, a empresa do Zé passando dinheiro para Maria, você vê que os valores lá são de 5 mil reais, por exemplo, e frequentes. É uma segunda dedução aí de que ela não é esse funcionário que está no papel. Entidades aí maquiadas também como sem fins lucrativos, também são aí pessoas jurídicas que podem estar facilitando a lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. Aqui ele cita várias outras situações que podem estar identificando. É mais como informativo, não costuma cobrar exatamente em prova sobre essas pessoas aqui não. É só mesmo a nível de informação. Eles vão cobrar situações que a gente vai ver mais para frente nas atividades, mas é o foco do o que acontece naquele momento, uma situação hipotética e o que o atendente tem que fazer. Existe a situação da pessoa exposta politicamente. O que é a pessoa exposta politicamente? Que ela tem o exercício de alguma função política, tá? Então ali já fala politicamente. Então a gente vem pessoas do Poder Executivo e da União, ministro de Estado, presidente, vice-presidente, grupo de direção, membros do Conselho da Justiça, pessoas aí vinculadas ao Conselho do Ministério Público. Aqui também é bem interessante ler todas essas situações que também cai se a pessoa é politicamente exposta ou não. Porque aí se a pessoa for correntista, você tem que alterar essa informação lá no cadastro, destacar. E qual é o período que ela está exercendo esse cargo político. Os governadores e secretários, prefeitos, vereadores e secretários municipais, e também a pessoa que esteja no exterior exercendo aqui alguma dessas funções. E aí, após o encerro do mandato, pelos 5 anos seguintes, ela ainda mantém a condição de pessoa politicamente exposta. Também é uma coisa que cai bastante em prova, que eu já vi. Aqui ele faz um apanhado final com relação às informações. Toda a operação, toda a instituição tem que manter o registro de todas as operações realizadas. Então, toda instituição financeira, ela vai guardar por no mínimo o registro de saque, depósito, aportes, é tudo eletrônico agora, né? O sistema vai manter o banco de dados, identificando qual a operação, o valor e quando foi feita. Aí a legislação varia um pouquinho, tá?
Cooperativa de crédito tem um prazo, banco em si outro, Caixa Econômica outro, mas ela tem que manter essa base de dados. Qual canal utilizado? A pessoa fez presencial no banco, ela fez pelo celular, pelo computador. Aqui ele continua, só que ele fala as operações que são os títulos pagos e as transferências. Ele fez uma seção à parte, que é onde cruzam os dados. Por quê? Porque o boleto também ele pode ser um caso de suspeita. Qual que é a relação minha com a empresa X para eu estar pagando um boleto para ela? Porque também o boleto ele é uma forma de você estar transferindo dinheiro entre duas pessoas envolvidas, que é quem emite o boleto e quem paga. Aqui está falando que tem que ter o registro, mas ele não citou ali a questão do prazo. Quando ele fala operações em espécie, é dinheiro, como se diz, dinheiro vivo, que é feita ali a transação na boca do caixa das instituições, tá? Aqui foi reduzido para R$ 2.000 a questão da identificação aí com o CPF. Eu não sei se vocês já viram quando vocês tentaram fazer depósito, geralmente no caixa eletrônico, toda vez ele vai pedir para poder você estar colocando o CPF de quem está depositando. E na boca do caixa, já deve ter acontecido com vocês algumas vezes, eu vou depositar para fulano de tal. E dependendo da situação, o atendente pediu o seu nome ou pediu o seu CPF e perguntou por que você estava depositando. É procedimento aí porque ultrapassou o teto para ele ter que incluir a informação lá no momento da transação. Transações aí a partir de R$ 50.000, igual ou superiores. Inclusive, o que pode acontecer também e que levanta suspeita é que a pessoa vá até uma agência, também eu já vi cair em prova, e ela pega, em vez dela fazer o depósito de R$ 10.000, por exemplo, ela pica ele em vários depósitos menores para não repassar a informação ao atendente da origem do recurso. Toda vez que vai se fazer um saque também, não só quando você está levando dinheiro para o banco, mas quando você está sacando, aqui ele coloca R$ 50.000, mas dependendo da instituição, a partir de 10.000, tá? Você tem que fazer o que chama de provisionamento de saque. Você tem que solicitar antecipadamente a instituição para você conseguir tirar esse dinheiro. Você não consegue tirar de imediato da sua conta. Já é aí uma coisa para dificultar a lavagem de dinheiro. O que vai ser implementação de procedimentos, seleção, análise de operações? É exatamente o posicionamento de câmeras dentro das agências, onde elas vão conseguir identificar a pessoa com imagens, né? Para poder estar cruzando ali com um comprovante que é recebido eletrônico. Muitas situações que vocês verificarem no banco, que vocês façam movimentação, quando ele possui agência física, que você não consegue fazer no caixa eletrônico e fala que tem que entrar na agência
fazer no caixa ou no atendimento, é procedimento de segurança aí para evitar fraude. Aqui ele repete a questão das operações, ele fala novamente da questão do provisionamento, de que tem que haver a identificação das pessoas que são expostas politicamente, identificar o cliente, identificar depois qual que é a origem, né, da profissão dele, do recurso financeiro. Ele repete aqui a fala. Dentro da instituição, outra coisa que eu já vi cair em prova. Dentro da instituição, qual setor vai ser responsável por dirimir regras que sejam contra o crime de lavagem de dinheiro, prevenção e também financiamento ao terrorismo? Vai ser o sistema de controle interno, tá? O departamento de controle interno. Quando se inicia aí a verificação de uma situação suspeita, esse controle interno tem que começar imediatamente, né? Tem um prazo de denúncia de 24 horas e ele tem que concluir as situações de investigação até em 45 dias, até essa análise. Mesmo que ele já tenha comunicado ao COAF, porque a análise ela vai ser formalizada em dossiê, mesmo que ele não tenha comunicado com o COAF. Então, o que acontece? O atendente lá viu uma suspeita, repassou a informação para o controle interno. O controle interno vai informar o COAF do ocorrido, houve uma situação, está em apuração. O COAF fica em alerta, aguardando o dossiê da instituição. O dossiê que a instituição emite, que tem esse prazo de 45 dias, é para facilitar a investigação do COAF, que o COAF vai abrir a investigação daquela pessoa, verificando em outras instituições bancárias, verificando lá na Cefaz, verificando nos cartórios de imóveis, né, verificando junto ao Detran. Então, o que? Comprou carro, comprou casa, comprou imóvel, né? Houve mais transações e aí vão se fazendo sempre em sigilo. A pessoa não é comunicada. A comunicação, toda vez que as operações tiverem valor de 50 mil em espécie, ou depositando ou sacando, toda vez que a pessoa agendar um saque a partir desse valor de 50 mil, lembrando que pode ocorrer, por exemplo, por experiência, o sistema de cooperativa de crédito, por exemplo, nas cooperativas de crédito, a partir de 10 mil, eles já fazem aí um formulário solicitando a informação complementar. Quando você vai fazer qualquer tipo de comunicação, tem que, primeiro ponto, identificar se é a pessoa politicamente exposta ou alguma pessoa do conglomerado que seja aí familiar ou colaborador. Como que você identifica também funcionário, prestador de serviço, parceiro? O que vai acontecer? Vão ocorrer ali
sempre serão investigados e monitorados periodicamente todos os funcionários das instituições, os prestadores de serviços terceirizados, que é a equipe de segurança, normalmente a equipe de segurança e limpeza, tá? E também os fornecedores, os parceiros que vão lá fazer manutenção de ar-condicionado, manutenção de computadores, porque são pessoas que estão ligadas diretamente com a instituição. Se a instituição possui cliente com residência no exterior, correntista que mora no exterior, também tem que ser identificado na base de dados. Aqui, ó, uma observação importante. Conferir se a pessoa tem mesmo a presença no país que está cadastrado lá no sistema bancário. Porque às vezes ela já mudou de país e o cadastro não foi renovado. Quando ele fala de mecanismos de acompanhamento, aí vai ser o Departamento de Controle Interno, vai fazer um protocolo, vai ter lá, como se diz, um manual para os funcionários do como eles devem estar trabalhando no dia a dia em prol dessas regras aí para impedir esses crimes. E aí é feita a avaliação periódica para ver se está sendo realmente os procedimentos aplicados não só estão ali colocados no papel, que é ali o comitê de auditoria que vai estar verificando. Não sei se vocês já foram em algumas instituições às vezes e viu os funcionários comentando: hoje a gente está com a equipe fazendo auditoria na agência. Outras vezes, digamos que você vai lá na agência e fala assim: olha, hoje eu não consigo estender o horário de atendimento porque a equipe está aqui dentro da agência fazendo averiguação. Então, eles vêm minuciosamente para conferir tudo que é físico nas agências e orientar a equipe quanto a procedimentos. Aqui na disposição final ele repete um pouco a mesma coisa que ele fala, ele faz tipo uma revisão, um apanhado da lei, fala sobre os documentos, tudo tem que ser documentado e ficar aí no mínimo 5 anos em arquivo das instituições. Então pode ser arquivo físico ou pode ser arquivo eletrônico. Além das instituições financeiras, bolsas de valores, instituições autorizadas aí a trabalhar com câmbio também estão incluídas aí nessa verificação. Qualificação dos clientes. Essa parte esse capítulo de crime, prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo é cobrado bastante em prova, tá? Nos concursos. Então eu sugiro que vocês revisem a questão da aula de hoje e essas páginas que a gente estudou hoje para a gente dar sequência no conteúdo, que aqui ele já está mudando completamente de assunto, próximo capítulo
Então eu vou parar a aula de hoje aqui para que vocês consigam revisar o material. E fica aí em aberto que, no caso, eu propus para vocês um trabalho em cima de uma mentoria. A gente estuda junto e eu tô aberta para revisões, tá? Então, por exemplo, vocês estão revendo os vídeos, tem o material impresso com outros detalhes. Então, vocês podem estar grifando, né? A maioria eu acho que está imprimindo as apostilas. Pode estar destacando os pontos que vocês não compreenderam muito bem. E a gente faz o agendamento do horário para a gente tirar dúvidas, tá? Eu estou aberta para fazer esse trabalho minucioso com vocês. Precisar de uma revisão de aula, da página que você trabalhou lá, eu assisti o vídeo, eu li o material e eu não entendi. A gente está aberto a estar fazendo revisões, tá? A gente vai estar junto aí por 60 dias para a gente estar concluindo aí o conteúdo como um todo. Depois a gente vai ficar só em cima mesmo de questões, tá? Então eu peço que vocês realmente anotem as dúvidas. Se achar desconfortável chamar lá no grupo, ficar com vergonha, pode me chamar no WhatsApp aí particular, passar a dúvida que a gente senta junto, agenda um horário em particular para dar essa atenção especial para vocês, tá? A intenção de abrir a sala para participação de mais pessoas é que às vezes a dúvida de um clareia a dúvida de outro, mas vocês podem me passar os pontos que vocês precisam de revisão e a gente senta junto aí para esclarecer e eu não faço identificação de quem fez o apontamento, tá? Para que vocês sintam aí bem confortáveis e estejam aí o mais preparadas possíveis para serem aprovadas, ok?